E aí pessoal, beleza? Começando mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre módulos em React. Na verdade, o conceito de módulos ele surgiu no ECMAScript na versão 6. Tá? E para quem não sabe, o ECMAScript é como é conhecido e padronizado a linguagem JavaScript. E a gente vai ver aqui alguns conceitos acerca de módulos. Né? E o que é um módulo? É um mecanismo que nos permite dividir, separar o código em arquivos separados, né? Colocá-los em arquivos separados de modo que a gente consiga organizar melhor e também reutilizar trechos de código. E aí, nessa versão do ECMAScript foram criadas duas declarações que a gente utiliza para importar e exportar os módulos, que é import e export. Então, para que serve o export? Como o nome já diz, serve para que a gente possa exportar uma função ou uma variável de um arquivo. Então, trazendo para o React, a gente pode criar um componente e exportá-lo de modo que a gente possa utilizar em várias outras páginas. E aí a gente tem dois tipos de exports. A gente tem o export nomeado e o padrão. Então, o que é um export nomeado, pessoal? No export nomeado, a gente indica separadamente qual é a variável ou a função que a gente está exportando. Então, a gente pode ter vários elementos que a gente está exportando em um mesmo arquivo. Então, eu posso, como aqui nesse caso, eu tenho aqui duas constantes, uma name e outra age, e aí eu estou exportando as duas, tá? E aqui embaixo também é a mesma coisa, eu tenho aqui duas constantes, name e age, e também estou exportando as duas. A única diferença aqui é a forma de se fazer. A gente tem essas duas formas de se fazer, individualmente, onde você vai em cada função, cada variável e coloca o export antes da variável ou da função. Entendido? Basta colocar o export, bem simples. Vai lá e escreve export, de modo que essa variável ou função fique disponível para ser utilizada por quem importar o pacote. E a gente pode fazer também ao mesmo tempo, individualmente ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo a gente faz uma única vez. Lá no finalzinho do arquivo você coloca export e entre as chaves você indica o nome, os nomes das variáveis e das funções, separando-os por vírgula. Entendido? Então, esse é o export nomeado, onde você tem que indica cada variável, cada função individualmente. E aí a gente tem um export padrão. E ele é único por arquivo, tá? Só pode ter um export desse por arquivo. Aqui no caso a gente tem uma função, né? Usando aqui arrow function, uma função, aqui os parâmetros, aqui é o corpo da função. Essa função retorna aqui uma string concatenada, né? Meu nome é Jesse, tem Jesse tem 40 anos de idade, né? Então ele retorna aqui uma string concatenada. Isso aqui é uma função, essa função está sendo atribuída para uma constante. E toda vez que você precisar usar essa função, basta aqui fazer menção à constante message. E aí o que a gente está fazendo aqui? A gente está exportando essa constante, ou seja, a função. A gente está exportando a função. Só que a diferença é que a gente está usando o defull, export defull. Então, exportando a mensagem, exportando aqui essa constante mensagem. Então, qual que é a diferença aqui do defull, pessoal? No defull a gente não usa chaves, como no nomeado, tá? E só tem um. Então, são aqueles arquivos em que você só quer exportar uma única coisa. Então, você não precisa indicar, não, desse arquivo que eu tenho várias variáveis, né, e funções, o que eu quero exportar, o que eu quero tornar visível
externamente. Aí você tem que indicar, não, só a variável name, só a função tal. Mas quando você tem um arquivo em que você só tem um único elemento a ser exportado, você só vai lá e coloca export the full e o nome dessa constante ou da função. Ok? E aí, para importar, a gente usa o import. Basta colocar, se você quiser importar uma função ou uma variável que foi exportada usando o nome, né, usou o export nomeado, você tem que usar as chaves também. Então, você coloca o import, chaves, o nome da variável da função, né, que nem está aqui, ó, export nameAge, e aqui você está importando import nameAge from, aí você indica onde está o arquivo, tá? E aí é só utilizar. E aqui a mesma coisa, basicamente, para importar de um export default, só que no default você não precisa usar as chaves, tá? Então, quando você vai importar de um export padrão, você não precisa indicar as chaves. Então, vamos pôr a mão na massa, para a gente entender melhor isso aí. O que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos criar aqui um outro projeto React, ok? Só que, ao invés da gente utilizar as bibliotecas do React importadas, colocando lá no HTML como link, a gente vai criar um projeto usando o Node, tá? Para quem não conhece, é o gerenciador de pacotes Node. Eu tenho aí no meu canal uma playlist que fala sobre NPM, então você pode dar uma pesquisada. É o gerenciador de pacotes Node, que nos permite gerenciar essas dependências de pacotes Nodes, né, que são escritos em linguagem JavaScript. E aí você precisa instalar o Node, tá? Basicamente você precisa instalar o NPM. Então a gente precisa instalar aqui o Node.js, pessoal, tá? O Node.js, que é que quando a gente instala o Node.js, ele já instala para a gente o NPM, que é o gerenciador de pacotes Node. Então já instala aí o Node.js. Pesquisa no Google aí Node.js, você vai cair nesse site deles, site oficial, e aí você baixa a versão aqui, se for no caso do Windows, é só baixar e instalar, tá? E aí tem aqui a versão recomendada para a maioria dos usuários, a versão mais ampla, né, digamos assim. Então você pode baixar e instalar ela aí, e aí já vai ser instalado também o gerenciador de pacotes Node, o NPM. Então se eu for aqui digitar npm -v, já vai aparecer a versão do meu gerenciador de pacotes Node. Ok? Então abra aí o prompt de comando e digita npm -v. Se a instalação ocorreu tudo bem, do Node.js vai ser instalado no npm também, e aí você vai conseguir visualizar a versão dele. Feito isso, pessoal, o que nós vamos fazer? Agora, a gente vai utilizar, para não ter que ficar importando a biblioteca React em cada arquivo, a gente vai criar um projeto utilizando esse framework aqui, que é o Create React App, que é o site oficial dele. E aqui, como ele diz, ó, a forma de se inicializar um projeto React é bem simples. npx, tá? Você vai usar o comando npx create react app e o nome do seu aplicativo. Então fica bem simples, é assim: npx create react-app, tudo junto, tá? npx espaço create-react-app espaço, e aí você vai dizer o nome do seu projeto. Eu vou criar aqui uma página padrão como se fosse de uma loja, então vou chamar só de loja. E aí ele vai instalar e a gente vai basicamente esperar ele instalar as dependências. Pronto, pessoal.
a instalação concluída, leva alguns minutinhos para instalar. E aí ele já mostra para a gente aqui alguns comandos que podem ser utilizados, né? O npm start, que é para inicializar o servidor, tá? Então a nossa aplicação vai rodar em um servidor local, tá? No nosso computador, no nosso localhost. E aqui mostra também como fazer para compilar esse projeto para produção, como colocar ele para teste, etc. Legal? Então o nosso projeto foi criado. Então se você digitar aí dir, você vai ver aqui dir no Windows, né? ls no Linux, você vai ver que o projeto que a gente pediu, que no caso loja, foi criado. Então eu vou para dentro do diretório cd loja, ok. E aí se você olhar agora, tem um monte de coisa. Então eu vou utilizar aqui o Studio Code e vou abrir esse projeto para a gente trabalhar nele. Loja aqui. Perfeito, pessoal. Então você vai ver que foi criada toda uma estrutura de um projeto Node, tá? Então, para quem não conhece, a gente tem o diretório público, onde ficam os arquivos visíveis na internet. Aqui o src, que é onde fica o nosso código-fonte. O Node Modules, onde ficam os módulos Node, né? Então, os nossos pacotes, as dependências que a gente utiliza no projeto ficam dentro dessa pasta Node Modules. E aí, aqui na raiz, a gente tem um arquivo muito importante que é o package.json, que é onde traz todos os detalhes relacionados ao nosso projeto. Então, o nome do projeto, a versão, as dependências e uma série de outras coisas. Tá? Então, qual que é a vantagem, professor, de utilizar esse Create React App? É porque ele já cria, com base no npm, ele já cria o projeto para a gente e já coloca as dependências do React. Então a gente já tem aqui o React na versão 17 e o React DOM. Então já está tudo pronto aqui para a gente, só para a gente utilizar. Ok? Então isso aí traz muitos benefícios. E aí eu vou aqui no código-fonte e a gente vai alterar algumas coisas. Basicamente, a gente tem aqui dois arquivos principais, tá, pessoal? A gente tem aqui, ó, aqui na pasta public, eu quero mostrar um para vocês, ó, o index.html. É uma página HTML que é a página padrão, home, digamos assim, da nossa aplicação, aquela que a gente já vem utilizando nas aulas anteriores. Então, o que a gente tem basicamente? No body, uma div com ID root, que é onde o nosso container React vai ser renderizado. Então, basicamente isso eu quero que vocês vejam aqui na pasta public. E aí no código fonte a gente tem aqui o index.js também. E aí lá dentro ele chama o React DOM para renderizar alguma coisa. E dentro do React DOM ele está renderizando o quê? O componente app dentro lá do nosso elemento que eu acabei de mostrar com ID root, lá dentro do elemento HTML. Ele vai renderizar lá a nossa aplicação React. Renderizar esse componente lá dentro. Então, ou seja, tudo que a gente vai ver na nossa aplicação vai estar dentro desse componente app. Então vamos nele. Ele está aqui dentro da pasta src, está aqui, ó, app.js. Tá aqui, olha ele aqui, ó. É um componente, né, feito com função app, letra maiúscula, e ele retorna o quê? Uma div com a classe, tem um cabeçalho, etc, um monte de coisa. E aí ele também usa aqui, ó, o export default para tornar essa função visível externamente. Legal? Então o que ele está fazendo? Ó, ele criou aqui o app e está exportando ele, ó. Então, export default, como só tem essa função nesse arquivo que ele quer tornar, isso aqui é a estrutura, né? Tudo que está visível na nossa página ali, ele quer tornar isso visível, ele usa o default, export default. Como é só uma função, pode usar o default.
Se você tivesse mais de uma função, aí é importante você definir o que você quer usando o named, né? Aí você tira o default. E aí lá no index, voltando lá, ele está importando, ó, para poder utilizar. Ele importa aqui, ó, import app from do arquivo que está a partir de onde eu estou, né, a partir da pasta do diretório index, onde está o index.js, é o arquivo app. Né, e a gente pode observar que aqui a extensão .javascript é opcional, tá? Então, ó, ele importa o app, aqui a gente cria o app, que é a estrutura toda da nossa página, exporta esse componente e aqui a gente, aqui no index, ele está importando esse componente e utilizando ele, tá? E aí a gente vai ver algumas coisas. Então vamos, uma vez que a gente está dentro do projeto, você está vendo aqui a estrutura toda, né? Você usou o CD e foi para dentro do projeto. Agora você pode rodar o servidor para a gente ver a aplicação funcionando. Então, a gente vai usar o npm start. E aí ele já vai abrir o servidor para a gente, que é a página inicial, com algumas coisinhas aí. Olha aí, ó. Beleza? React funcionando. Nosso projeto está funcionando. Maravilha. Ok, então vamos criar alguns componentes e a gente reutilizar eles. Então, aqui mesmo, ó, aqui mesmo no src, eu vou criar um novo arquivo chamado header.js, ou seja, eu quero armazenar aqui, pessoal, tudo que for relacionado ao meu cabeçalho. Tá? Como é um componente, pessoal, vamos colocar aqui a primeira letra em maiúsculo, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui, basicamente, uma função, um componente, perdão, para exibir o nosso cabeçalho. E a primeira coisa que a gente vai fazer é importar o React. A gente precisa importar o React, tá? Então, import React. Aí, quando eu dou Enter aqui, ele já preenche para mim. Então, import React, né, a primeira letra maiúscula, então a gente vai importar também o objeto React lá da biblioteca React. E agora a gente vai criar uma função, um componente com base na função. Então, por exemplo, ó, function header é um componente, primeira letra maiúscula, plus parênteses. E aí o que eu vou retornar aqui? Basicamente o cabeçalho, o header. Então, usando o JSX, eu estou aqui retornando o header. Esse elemento header vai ter uma classe, então a gente vai colocar um class name para a gente poder estilizar. Vou chamar de header. E aí eu vou colocar aqui loja, só para a gente saber, vai ser o topo do nosso site ali, tá? E aí o que eu quero fazer agora? Exportar isso. Então, como só tem esse componente, né, essa função aqui que eu quero exportar nesse arquivo, para ser utilizado em qualquer outro arquivo, eu vou usar o export default. Então, export default, e aí você coloca o nome header. Export default header. Ok? Só isso. Pronto. E agora eu vou lá no meu... vou aqui no CSS só para dar um estilo. Vou apagar tudo que está aqui. Aí no pacote src tem o arquivo app.css e eu vou colocar um estilo para a classe header. Então vou pôr uma cor de fundo. Vou aqui um azul. Vou alinhar aqui o texto no centro e vou colocar um padding de 10 pixels ao redor do conteúdo do header. Legal? Pronto, só isso. E aí vou voltar aqui no meu app.js e
eu vou remover todo esse arquivo aqui, pessoal. Tá? Então eu tenho aqui, ó, uma div, né? Aqui, o que que esse componente está retornando? Uma div e tal. Então vou apagar isso aqui e vou retornar uma coisa nova aqui, que eu vou definir agora. Então a gente vai retornar também uma div. Pronto. E aí, ou seja, um detalhe, né? Tudo que vai ser renderizado lá no meu container vai ser esse componente app. Então, a estrutura da minha página vai estar aqui nesse componente app. E aí eu posso colocar aqui dentro dessa div toda a estrutura da minha página. Então, o que que eu quero utilizar na minha página? Eu quero usar o cabeçalho, o componente do cabeçalho? Vamos usar. Só que a gente precisa importar ele, né? A gente criou, vamos importar ele aqui, como a gente viu lá no PDF, no slide. Então, import. E aí, como é um import de um export default, a gente não precisa colocar chaves. Então, a gente vai colocar só o nome do componente, que é header from, né? Lembra que o header vem do nome da função aqui, ó. É o nome do componente. Primeira letra maiúscula, então primeira letra maiúscula. From, e aí a gente vai colocar o caminho até esse arquivo. Observem que o arquivo header eu criei na mesma pasta, no mesmo diretório, que é o src, de onde está esse app.js. Então, a gente pode só fazer assim, ó. Ou seja, partindo do diretório atual, é o arquivo header. Já está aí pra gente. Lembrando aí que nesse caso o .js é opcional. Ok? Então aqui é o nome do arquivo, tá? Então aqui é o nome da função ou da variável. E aqui no from, depois do from, a gente tem o nome do arquivo onde está essa função ou essa variável. E aí eu vou utilizar, vou colocar esse componente aqui. Então, ó, header, né? Header. E aí eu vou ter o meu cabeçalho na minha página. Vamos ver se funcionou? Olha aí, já está aí, ó, loja. Maravilha, hein? E aí se eu quiser colocar dois cabeçalhos, você pode só duplicar, ó. Já apareceram dois. Entendido? Então isso aqui a gente criou um componente header e está reutilizando ele em outro componente que é o app. Então aqui a gente criou a função, né? O componente com base na função, exportamos esse componente, usamos o default porque só tem essa função aqui nesse arquivo, e lá no app.js a gente foi e importou esse header e utilizou ele. Ó, aqui estava sendo utilizado outro, ó, que não está sendo utilizado mais, então eu posso remover ele aqui. E aí se eu quiser criar outra coisa, então por exemplo sei lá, o menu, vou aqui, novo arquivo, vou chamar de menu.js. Pronto, vamos lá. Então, vamos importar o React aqui. Ok. E agora a gente vai criar outra função chamada menu, um componente, né, baseado em função. E aqui dentro a gente vai colocar o que essa função, esse componente vai retornar. Então a gente precisa definir aqui o elemento que vai ser retornado, né? Então vai retornar um nav, basicamente um nav. A gente pode colocar um class name aí, uma classe, chama de menu. E aí dentro desse nav eu vou ter um L, por exemplo. O L, que é uma lista não ordenada. E aí eu vou ter vários LIs.
Vou colocar só 3 aqui. Então a gente tem a página, vai ter, por enquanto, sem link mesmo, tá? O home, a gente vai ter os produtos e a gente vai ter aqui o contato. Basicamente isso. Então vou lá no meu CSS. Vou colocar um estilo aqui para o menu, uma cor de fundo. Colocar um outro tom de azul aqui. Beleza. Vou colocar aqui um display flex para colocar os elementos em linha. Os itens que estão dentro do menu. E nos itens da lista eu vou colocar um padding de 5 pixels ao redor deles. Pronto, só isso. Então o que eu vou fazer agora? Agora eu quero, uma vez que eu criei o meu menu, eu preciso exportar ele, né? Então como é que eu faço para tornar ele acessível? Export the full menu. Então estou exportando o código-fonte da minha função menu. E aí, ó, aqui no app eu vou importar o menu para que eu possa utilizar ele. Então, quero importar o componente menu que está no arquivo menu. Aí é só utilizar. Então, menu. Pronto. Então, eu vou agora na minha página. Olha o menu aí. Beleza, hein? Essas bolinhas a gente tira no CSS. Aqui na UL. List Style. Você coloca none. Pronto, já removeu. Esse espaço é por causa do padding, né? Então a gente pode pôr aqui um seletor universal e zerar o padding e o margem, né? Pode ser o padding ou a margem. Então vamos zerar o padding e a margem de todos os elementos e colocar individualmente só naqueles que a gente quer mesmo. Agora sim a gente tem aí, ó, loja. A gente tem aqui o nosso topo, o cabeçalho e o menu da nossa página. Legal, pessoal? Então é isso, ó. A gente pegou aqui criou um projeto do zero, né? E ele já define uma estrutura inicial, já tem um arquivo, um componente app inicial, tá? Que a gente está definindo ele aqui, está acessando ele. E aí a gente consegue criar esses componentes, como por exemplo o menu e o header. Criamos aqui 2 componentes e reutilizamos ele através do import em outro componente, definindo aqui a estrutura da nossa página. Entendido, pessoal? Então, essa é uma das vantagens da gente utilizar módulos, tá? Esse contexto de módulos, que nos permite organizar melhor o nosso código e reutilizar. Então, em todo lugar que você quiser usar o header, é só importar ele e utilizar ele, sem ter que definir isso em todo o projeto que você for criar, em todas as páginas da sua aplicação. Legal? Então, por hoje é isso. Qualquer dúvida, deixe um comentário e se cuide.